Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Professores e professoras também que nos acompanham, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. E hoje, trabalhando o gênero textual entrevista, temos um convidado mega especial, o professor Ed Joel. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Muito obrigado pelo especial, né? Quero então também dar as boas-vindas a você, estudante, aos professores aí que estão acompanhando, claro, aqueles responsáveis que possam também estar seguindo as aulas, são sempre muito bem-vindos à nossa aula, tá? Então hoje a gente vai trabalhar aqui a seguinte habilidade. Peraí, ó, vai aparecer para você aí na tela a habilidade aí, ó. Muito bem. Então vamos lá. São duas habilidades, na verdade, né? A gente tem a EF 67 LP 24B, identificar as informações principais de apresentações orais, tendo em vista o apoio ao estudo. E a EF 67 LP 24A, tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas ao vivo, áudio, TV e vídeo. Então essas são as habilidades aí. E a professora vai falar para a gente, então, qual é o objetivo desta aula aí? Exatamente, professor Ed. Então, nós temos aí como objetivo da nossa aula hoje, identificar, então, as características do gênero da entrevista, esse gênero textual, também reconhecer os elementos que organizam a entrevista, qual é o público-alvo, qual é o contexto. No nosso caso, nós estamos trabalhando o gênero textual entrevista jornalística, tá? Então, professor, na aula passada, eu conversei com os alunos e mencionei que existem vários tipos de entrevistas. E, no caso, nós estamos trabalhando a entrevista jornalística. Agora, para interagir um pouco mais, saber aí o que vocês lembram, se vocês recapitularam, já que no nosso momento nós estamos usando o caderno Aprender Sempre, volume 1 de 2021, as páginas são páginas 7 e 8 que nós estamos utilizando. Eu quero ver com os alunos. Será que eles recordam aí quais são os elementos básicos, as características do texto, de um gênero textual de entrevista? Então, vou já dar um minutinho aí no chat para vocês responderem. O que você recorda das características do gênero textual em entrevista? Nossa, olha, professora, muitas interações aqui, viu? Parabéns, pessoal que está interagindo aí. Muito bem, eu vou citar algumas interações aqui e a professora então fará o comentário, tá bom? Vamos ver aqui, eu tenho uma pessoa que colocou espaço aqui, ó. Foi a Ana Clara, que ela é aluna da professora Ângela. Bom, quem mais aqui? Eu lembro que eu vi aqui alguém falar de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu vi. Aqui, formato de perguntas e respostas, da professora Fernanda, provavelmente os educandos dela lá que participaram. Também aqui, ó, o Luiz Felipe falou perguntas e respostas, que ele é da professora Cássia de Souza. Trata-se de um gênero em que se usa uma linguagem formal descontraída. Quem disse isso foi o professor Aldrey ou algum aluno dele lá. Gente, muito obrigado aí pelas participações. Continuem participando.
Bom, realmente, muito obrigada. Eles lembraram as características principais. Primeiro tem que ter o entrevistador, a pessoa que vai fazer as perguntas, e alguém que precisa responder essas questões. E nós comentamos até na aula passada, né? Normalmente são pessoas famosas ou pessoas políticos, pessoas que têm algo para falar, uma informação relevante que nos dá a oportunidade de criar um senso crítico sobre aquela informação e adquirir algo mais sobre aquele contexto. A entrevista, eu comentei até para vocês assim, que normalmente ela pode focar ali sobre a parte profissional da pessoa ou mesmo a parte pessoal. Agora nós vamos aí dar sequência ao caderno, tem uma questão aí, um texto que nós vamos fazer a leitura. Esse texto ele foi publicado no Jornal da USP, ele está no caderno do aluno aí também. É uma entrevista de um professor, o John Lucas, que vai falar um pouquinho sobre a parte o contexto profissional, qual a importância da vida acadêmica dele e o que ele vai fazer. Aí nós vamos entender o contexto da entrevista, o que mais precisa ter numa entrevista. Ela tem um roteiro, ela tem uma temática, ela tem um objetivo e um suporte. E eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, uma entrevista, como eu falei, precisa ser essa pessoa. A linguagem que tem numa entrevista vai depender muito do contexto e do público-alvo. Por exemplo, se eu estiver entrevistando o professor Ed Joel, é uma pessoa que eu já tenho algum contato, estou há alguns meses aqui, eu tenho uma certa intimidade, já sei algumas características dele, então eu posso perguntar algo mais para o lado pessoal e também posso falar sobre o lado profissional. A conversa vai ser um pouco mais descontraída, então será uma linguagem mais informal, só que depende do local que eu vou publicar essa entrevista, eu tenho que me preocupar com a linguagem tem que ser já adequada ao contexto jornalístico, então uma linguagem formal, sem gírias, sem as nossas piadinhas, a nossa brincadeira que possivelmente teria, tá bom? Então essas são algumas características importantes de mencionar. Agora vamos à leitura lá do texto que está no caderno do aluno. Ed, por favor, você fará a parte do portal Biosistemas e eu faço a resposta do professor John Lucas. Vamos lá. Muito bem. O senhor poderia nos contar brevemente sobre sua vida acadêmica? Minha primeira graduação foi em Engenharia Geral. Fiz meu mestrado em Engenharia Mecânica e meu doutorado em Engenharia Mecânica. Voltado a sistemas de controle, passei 7 anos lecionando numa faculdade de engenharia, e então fui contratado como docente do curso de Engenharia Agrícola e Biológica da Universidade de Portland, nos Estados Unidos. Tenho trabalhado atualmente com sistemas eletrônicos, fluidos de transmissão, energias renováveis, recursos naturais e mecanização agrícola. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Nessa primeira parte, como eu mencionei, uma entrevista. Você precisa ter uma introdução, explicar quem é o seu entrevistado, o que ele faz, qual a temática ali, por que você está fazendo aquela entrevista. Então, nós sabemos que aí tem um professor. Eu já coloquei para vocês e chamei já o professor Ed, porque nessa entrevista vão aparecer algumas palavras que talvez no nosso dia a dia não conhecemos. Aí já vai outra dica, o uso do dicionário. Pode usar um dicionário de sinônimos também ajuda. Então, professor Ed, aproveitando o seu contexto aqui, que foi por isso que você veio, essas palavrinhas que apareceram aí, alguns termos lá. Pode voltar, por favor? É a outra. Por favor. Aqui. Ele fala que trabalha com energias renováveis, recursos naturais e a mecanização agrícola. Sim. Explica para nós aí de uma maneira bem simples, como que seria isso? Só para os alunos contextualizarem. Então, quando a gente fala de recursos renováveis, a gente está falando daquilo que pode ser recolocado, que pode ser reposto. Vou dar um exemplo do não renovável, petróleo. Uma hora vai acabar. Tá? Agora o etanol, que ele é extraído da cana-de-açúcar. Basta eu plantar cana que eu sempre vou ter etanol. Então ele é renovável. É lógico que a gente tendo um olhar crítico, a gente sabe que quando você planta alguma coisa no solo, você está esgotando esse solo. Então a gente sempre tem que ter um olhar meio crítico com relação a isso. Mas, grosso modo, o etanol que é extraído da cana seria renovável, enquanto que aquilo que sai do petróleo não é renovável. Isso é uma coisa. A outra é a mecanização da agricultura, que seria você trabalhar com máquinas mecanizadas, você deixar a mão de obra com mais tecnologia, vamos colocar assim. Ao invés de eu simplesmente trabalhar
com seres humanos, eu utilizo ali tratores, etc. Tá? E eu acho que tinha um outro termo, que eu não lembro qual que é. Não, exatamente esses. Então, essa é a dica para vocês, no caso que vão utilizar esse caderno, que nós iremos utilizar, na verdade, procurar uma referência, usar o dicionário. Agora, a próxima parte da entrevista. Nós vamos fazer essa leitura da entrevista e depois temos mais um momento de interação. O professor já leu o primeiro momento de interação, agora continuando aqui. Pode perguntar, Bruno. Assim. O senhor uma antes, acho. Aí. O senhor vê alguma diferença entre o curso oferecido aqui e o curso existente nos Estados Unidos da América? Não vejo muita diferença na proposta do curso, o que é uma coisa boa. Os estudantes que vêm do Brasil possuem uma perspectiva totalmente diferente dos meus estudantes que vêm da China ou da Índia, por exemplo. Isso acaba sendo ótimo para os alunos, que aprendem um pouco sobre outros países. Dentre todas as ferramentas e tecnologias disponíveis hoje, o senhor conseguiria identificar a mais importante? Eu tendo a pensar nas coisas como sistemas e na forma que elas funcionam juntas. Não podemos enxergar os problemas ambientais sem perspectiva da energia, alimentos, água e outros elementos que são interconectados. Se você quiser resolver um problema sem considerar os outros existentes, não obterá uma solução eficiente. Em termos de tecnologia, espero que fique melhor a cada dia, reduzindo o consumo de energia e com menor impacto sobre o meio ambiente. Agora nós temos mais uma parte aí. O senhor gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes? Direi o mesmo que digo aos meus alunos. Espero que vocês vejam as coisas que estão acontecendo como uma oportunidade de fazer algo especial. Acredito que na vida, para o bem ou o mal, enfrentamos muitos problemas e desafios, mas também haverá muitas oportunidades. Não vejo, por exemplo, a questão da fome na África se resolver logo, das mudanças climáticas, entre outros problemas globais, ficando melhores. Teremos cada vez mais problemas, pois a população mundial está aumentando. Para cada desafio, há uma oportunidade. Se vocês quiserem fazer a diferença, terão que trabalhar duro, haverá muitas oportunidades para isso. Então aqui nós temos o local de publicação. Esse texto, ele é do jornalista John, foi entrevistado então o professor John Lewis, como mencionei para vocês. Tem o José Arthur e o Matheus de Paz que fizeram essa entrevista. Aqui nós temos, então, algumas características. Eu comentei com vocês o seguinte, uma entrevista, ela tem um local de publicação, ela tem o suporte, que é o veículo que passou essa reportagem, a entrevista. Então, assim, normalmente, se foi um site, um blog, uma revista conhecida, um jornal, então esse é o suporte, que nós chamamos também de veículo, onde ela foi publicada, quem que passou essa entrevista. Também é importante destacar que numa entrevista, ela também ali menciona uma temática. Qual é o assunto principal? Sobre o que as pessoas estão falando. Quando eu falo em temática, então, é o assunto. Sobre o quê? É o que está falando ali, qual é o ponto principal. E como eu mencionei para vocês também, essa temática ela vai de acordo com o roteiro que as pessoas seguem. Tem entrevistas que elas já são mais abertas, que a pessoa já vão ali, conforme o entrevistado fala algo, a pessoa vai criando novas perguntas. Mas normalmente já vai com uma pauta, com algo já definido para saber. Então, já deixei bem fácil, como nós estamos no momento de recuperação e aprofundamento, eu deixei uma questãozinha aí para vocês responderem. Então tem a próxima questão, o professor vai ler, e vocês terão 1 minuto para responder. Tá bem fácil, hein? Muito bem. Agora é com você, estudante. O texto que você acaba de ler é uma entrevista, gênero textual bastante comum em mídias jornalísticas, e foi retirada do site da USP. Antes de passarmos para a análise da entrevista, identifique sua estrutura: entrevistador, entrevistado, temática, suporte da entrevista, linguagem empregada. 1 minuto.
Muito bem, professora, temos interações aqui, ó. O aluno André, da professora Noemi, colocou entrevistado John Lucas. Quem mais aqui? Entrevistado John Lucas, temática Engenharia de Biosistemas. Evelyn do 8º A, da professora Vanessa. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que por enquanto são esses. Tem mais um aqui, ó. Professora Clelma, William, o John Luke, o entrevistado, linguagem formal. Ótimo, então eles conseguiram colocar. Então, as possíveis respostas, no caso, é a resposta que eu coloquei de acordo com a sequência aí da nossa entrevista. Realmente, foi o entrevistador, quem fez a entrevista, então foi através do portal Biosistemas, né? Depois o entrevistado, John Lucas, que é o professor. A temática, o assunto ali, o professor estava falando sobre engenharia de biosistemas e é interessante lembrar que esse suporte, então, saiu, então, essa reportagem, entrevista, no caso, foi uma entrevista bem longa, eu coloquei trechos somente por conta do nosso tempo aqui que é reduzido, e essa entrevista, então, foi cedida ao jornal da USP online. A linguagem, por se tratar de um texto jornalístico, até pelo canal de publicação e o público-alvo ali envolvido, é um texto numa linguagem formal. Ok? Então, nós já temos essas informações aí. Agora que nós já temos a sequência aí dessa informação, que um texto de entrevista, ele precisa seguir essa linha, tem um entrevistador, um entrevistado, tem um canal que ele é veiculado, que tem uma temática, eu vou aproveitar que o professor está aqui e fazer uma breve entrevista. E detalhe, professores, toda a parte do caderno do aluno, tem as questões, está no PPT, então se vocês podem ir lá no repositório, conferir que tem toda a questão e tem outras questões também relacionadas a esse tema e essa questão específica do professor John. Eu vou aproveitar que o professor está aqui e eu tenho 3 perguntinhas para ele, para vocês verem ao vivo como que funciona a questão da entrevista. Então vamos lá, professor. Já falei com você, já saudei, já dei um bom dia, né? Então vamos lá. Professor, o que levou o senhor, levou você a fazer o curso de ciências? Então, na verdade, né, eu tinha um projeto de vida, né, que a gente gosta de falar de projeto de vida. Nunca me perguntaram sobre o projeto de vida, mas eu tinha um projeto de vida de ser professor de educação física, na verdade. Mas a grana não dava para fazer o curso de educação física e eu acabei fazendo biologia, ciências biológicas, né, que eu sou formado em ciências biológicas. E acabei me apaixonando pelas ciências biológicas, né? Porque a ideia era eliminar algumas matérias da educação física e então partir para a educação física. Mas acabei gostando, como eu já entrei na faculdade também com uma idade já não tão jovem, né? E aí eu acabei seguindo a carreira de biólogo mesmo, mas dentro da educação. Professora de Joel, já fiz então a introdução, falei um pouquinho sobre sua vida, nós já comentamos que já nos conhecemos aqui no local de trabalho. E a próxima pergunta, então vocês têm a oportunidade de ver agora. Quais são os desafios da sua carreira ou da sua área de trabalho? O que você fala como desafio? Eu acho que assim, o professor, né, não é segredo para ninguém, um dos grandes problemas do professor é a desvalorização, né, tanto social quanto monetária. Acho que esse problema ele é sério no Brasil. Mas eu acho que um dos grandes desafios nossos realmente é entender como ensinar, sabe? É muito difícil. Né? E a gente está vendo hoje, a gente está tendo uma certa valorização, né? Os pais estão com seus filhos em casa aí por conta da pandemia e tal, e houve uma certa reflexão sobre isso. Mas, gente, é uma discussão de milênios, nem de século. Qual a melhor forma de educar? E a gente continua tentando. Ok, professor. Professor, você acredita, aqui eu estou seguindo um roteiro, gente, estou fazendo ao vivo e mostrando para vocês, tá? Então eu tenho uma pauta aqui para vocês saberem que eu já preparei antes algumas perguntas para vocês já terem a ideia de como funciona essa questão da entrevista. Então a próxima pergunta que eu coloquei aqui. Professor, você acredita que tem muitos jovens interessados na área de ciências ou não? Como que você vê essa questão? Sim, na área de ciências eu acredito que ela fascina muita gente. Talvez não na área da docência, mas na área de ciências, sim. As ciências trazem, né? Primeiro porque o ser humano é curioso. E a ciência, na verdade, ela é feita, a base da ciência é pergunta, tá, gente? Não é resposta. A base da ciência é pergunta. Eu vou ser um bom cientista quando eu sei fazer boas perguntas. E eu acredito que muitos, né,
tem essa curiosidade. Por que as coisas funcionam assim? Por que o mundo é assim, etc. Tá? Então, eu acredito que há um bom interesse. Assim. E a minha última pergunta é: que mensagem você deixa para os jovens que têm interesse na área de ciências e até mesmo para aqueles jovens que não têm interesse na área de ciências? O que você deixa aí? Qual mensagem? Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é a seguinte: nunca permita que alguém diga para você que não é possível para você. Tá? Eu, infelizmente, durante muito tempo ouvi, por vir de uma família muito pobre, que estudar era para quem tinha dinheiro. Então não se permita acreditar nisso. Tá? A gente pode sim. Então, se você tem um sonho, corra atrás. É lógico, precisa de muito esforço, suor, estudo, etc. Mas não deixe nunca ninguém falar que você não é capaz. Tá bom? Professora de Joel, muito obrigada por nossa entrevista, tá? Opa. Ela vai ficar aqui, os alunos agora tiveram a oportunidade de ver uma entrevista ao vivo e ver essa parte da interação. Então, nós usamos aqui uma linguagem, no caso, se formos analisar a estrutura da nossa entrevista, nós usamos, então, uma linguagem formal, tá? Também pensamos no contexto, eu utilizei um roteiro, eu vim com as questões já prontas. Também é importante ressaltar que aqui na nossa entrevista eu fiz uma breve apresentação do professor, falei qual é a área de trabalho dele, o que ele costuma fazer. E na parte de produção mesmo, aí teria um título bem chamativo, né, para vocês falarem: nossa, eu quero saber um pouco mais. Eu também não coloquei, mas depois nós poderíamos pensar qual seria o título para a entrevista do nosso professor Ed Joel aqui de Ciências. Então, ele deixou também uma mensagem para vocês, uma mensagem para nós sobre o contexto, e se vocês também fôssemos lá pontuar, o veículo seria aqui, no caso, Centro de Mídias, o local onde nós estamos fazendo essa entrevista, ok? Então, esses são os canais: Centro de Mídias, local que eu fiz a entrevista para a aula de língua portuguesa, temática: a vida e profissão do professor Ed Joel, o entrevistador, no caso, a professora Silene, e o entrevistado, o professor Ed Joel. Então, nós já vimos aí a estrutura e o suporte da nossa entrevista de hoje. Agora, eu tenho como sugestão, já que nós vamos trabalhar a parte de entrevista e anotações, uma atividade mão na massa para vocês fazerem, e amanhã ou nas próximas aulas nós vamos verificar aí o que vocês estão fazendo, como que foi o contexto de produção, como que poderíamos auxiliar nisso. Porque essas 3 primeiras aulas do Caderno Aprender Sempre é a parte realmente para falar como que funciona, quem é entrevistado, o que é, por que nós usamos esse formato. Então, esse é o objetivo. Então, vamos colocar a atividade mão na massa e eu vou explicar para vocês. Então, essa atividade como sugestão mão na massa. Vocês irão fazer, no caso, faça um levantamento a respeito do comportamento dos jovens na atualidade e depois escolha 2 pessoas adultas com que você mora para entrevistar. Faça a elas perguntas a seguir e tome nota, tá? Então, isso é importante. Anote as respostas desses adultos. O que você acha que elas vão responder? Se elas gostam ou não do comportamento dos jovens, aí é o seu conhecimento. Então, na segunda parte, conte 2 situações sobre os jovens. Uma em que o jovem tenha presenciado uma situação ou realizado algo exemplar, algo, vamos dizer assim, bom, alguma atitude de cidadania, de boa educação. E outra em que você tenha visto a situação do jovem que você ficou chocado, ou chocada, de maneira negativa, sobre um comportamento que nós não consideramos adequado. E a segunda opção, e dentro do contexto, pensando no modo geral dos jovens de hoje, o que vocês acham que esses jovens que tomou a atitude positiva e também aquele que tomou a atitude negativa, como que será o comportamento dele no futuro e por quê? Vocês precisam entender o seguinte: na próxima aula, essas anotações, elas farão parte de uma atividade. Então, agora recapitulando, vocês têm então a oportunidade de, em casa, entrevistar uma pessoa adulta e perguntar o que essa pessoa sabe, o que a pessoa acha dos comportamentos dos jovens. Essa é a atividade que está pedindo no caderno. Você vai fazer, então, algumas perguntas. Como seriam essas perguntas? O que você pensa? É bom já colocar no começo o nome da pessoa que você entrevistou. O entrevistado, você sabe que é você, então não precisa, mas na hora de redigir é importante. Então, você coloca o nome do entrevistado,
Quais foram as perguntas que vocês colocaram? Essas perguntas são pertinentes? Se vocês acreditam que essa pessoa vai falar, mas aí você já sai com um conhecimento prévio. Será que essa pessoa, já que você convive, ela vai achar que os comportamentos dos jovens é bom, é ruim, adequado, inadequado? E elabore questões, pelo menos umas 4 questões, só para você já ir dentro do contexto do que é uma entrevista. Nós deixamos o chat o tempo todo aberto, então as questões às vezes demoram um pouquinho para subir, e conforme a resposta de vocês, nós vamos vendo aí o que vocês conseguiram fazer, como que foi, o que acharam de fazer uma entrevista com alguém da sua casa. Então, nesse primeiro momento, nós já contextualizamos. Eu agradeço o professor Ed Joel, muito obrigada pela sua participação. E agora, na próxima aula, vamos retomar essa atividade. Então, hoje nós vimos o que é uma temática, que é o tema, o assunto. Vimos o suporte, que é onde é produzido, e o tipo de linguagem que vai de acordo com o nosso público-alvo. Agradeço a vocês, professores, alunos, tenhamos um bom dia e muito obrigada. Até a próxima aula. Um abraço. Isso aí, não esqueça de avaliar a nossa aula aí. Tem o QR Code e tem também aí um link, tá bom? E façam também as tarefas, tá? Que vão aparecer lá em breve. E temos agora o Instagram, tá, gente? O Instagram que nós fizemos para o ensino fundamental, tá? Língua Portuguesa, _AF. Coloca lá a sua atividade, o que você já pesquisou, o que você entrevistou, e nós aguardamos vocês.